Olá, me chamo Fábio Cardoso. A intenção aqui não é convencer, é o transporte para um outro tempo, outro mundo, cheio de deuses, reis e mistérios. Inscreva-se, não custa. Eliseu foi um dos grandes profetas da Bíblia, conhecido por ser o sucessor de Elias, um homem escolhido e capacitado por Deus para continuar a obra profética em Israel. Ele é lembrado não apenas por sua proximidade com Elias, mas também pelos inúmeros milagres, profecias e ensinamentos que marcaram sua vida e moldaram a fé do povo de Deus. Sua trajetória mostra como a obediência, a fé e a prontidão podem transformar a vida de um homem comum em instrumento poderoso de Deus. Desde o início de sua vida, Eliseu demonstrou disposição para servir, estando pronto a obedecer ao chamado divino e a aprender com seu mestre, o profeta Elias. Sua vida nos ensina que Deus valoriza aqueles que são fiéis em suas tarefas cotidianas, preparando-os para responsabilidades maiores. O exemplo de Eliseu mostra que a preparação para o serviço de Deus muitas vezes ocorre nos detalhes do dia a dia, nas pequenas tarefas e na dedicação humilde. O encontro de Eliseu com Elias ocorreu enquanto ele ainda trabalhava arduamente na lavoura, cuidando de suas terras e conduzindo os bois com diligência, mostrando que Deus vê o esforço daqueles que se dedicam ao trabalho honesto. Este episódio demonstra que Deus não escolhe pessoas apenas por status ou poder, mas por disposição, caráter e coração preparado. A vida comum de Eliseu se tornou, assim, o terreno fértil para o surgimento de um grande profeta. Quando Elias lançou seu manto sobre Eliseu, simbolicamente transferindo o chamado profético, foi um gesto de autoridade e de reconhecimento de que Eliseu estava sendo separado para um propósito maior. Esse ato representava não apenas a transferência de responsabilidade, mas também a unção espiritual necessária para realizar milagres, liderar o povo e representar Deus em momentos de crise. A decisão de Eliseu de seguir Elias imediatamente, deixando sua família e suas responsabilidades terrenas, demonstra a prontidão em atender à voz de Deus, uma lição para todos aqueles que desejam cumprir o chamado divino. Sua ação nos ensina sobre coragem, fé e desprendimento, mostrando que a obediência verdadeira exige deixar conforto, segurança e rotina para caminhar na direção de Deus. O período em que Eliseu serviu Elias foi de aprendizado intenso, onde ele observou milagres, intercessões e atos de fé que moldaram seu caráter e prepararam seu espírito para o ministério futuro. Este tempo de convivência e discipulado foi essencial para que Eliseu compreendesse a profundidade do relacionamento com Deus e a responsabilidade de ser um líder espiritual. Ao acompanhar Elias em suas jornadas, Eliseu aprendeu sobre a importância da oração constante, da confiança em Deus e da coragem diante de situações aparentemente impossíveis. Ele testemunhou o poder divino operando em cada situação, entendendo que milagres não dependem da força humana, mas da presença e da autoridade de Deus, atuando através de seu servo. Quando Elias foi levado ao céu em uma carruagem de fogo, Eliseu se encontrou diante de um momento histórico que definiria seu ministério. Esse evento não apenas marcou o fim do ministério de Elias, mas também simbolizou a continuidade da obra profética através de Eliseu, mostrando que Deus sempre prepara sucessores para manter seu plano em andamento. O pedido de Eliseu por uma porção dobrada do espírito de Elias não era um desejo de superioridade, mas a compreensão de que precisaria da unção de Deus para enfrentar desafios maiores e cumprir a missão que lhe fora confiada. A expressão porção dobrada simboliza a intensidade da responsabilidade espiritual que ele estava assumindo e a necessidade de força divina para realizá-la com eficácia. A obtenção da porção dobrada simbolizou que Deus capacita aqueles que são fiéis no pouco, concedendo autoridade espiritual proporcional às responsabilidades que serão assumidas.
Eliseu nos ensina que a fé e a dedicação no serviço inicial são recompensadas com mais poder e oportunidade de impactar vidas, mostrando a justiça e a sabedoria de Deus na distribuição de dons espirituais. Logo após o arrebatamento de Elias, Eliseu começou a realizar milagres que demonstravam o poder de Deus operando através de sua vida. Estes atos sobrenaturais não eram apenas demonstrações de autoridade, mas sinais claros de que Deus estava presente e ativo no ministério de seu servo, confirmando a continuidade da obra profética. Um dos primeiros atos foi purificar as águas contaminadas de Jericó, transformando-as em águas potáveis para a população. Esse milagre evidencia que Deus se importa com o bem-estar físico e espiritual das pessoas, usando seus servos como instrumentos de restauração e bênção em situações que, aos olhos humanos, parecem impossíveis de resolver. Este milagre revela que Deus se importa com as necessidades práticas de seu povo e que a intervenção divina pode ocorrer através do profeta, servindo como instrumento de bênção. Eliseu, assim, demonstra que o ministério de um profeta envolve ação prática, cuidado social e atenção às condições de vida da comunidade. Outro milagre significativo foi a multiplicação do azeite de uma viúva, que permitiu que ela pagasse suas dívidas e sustentasse sua família, mostrando que Deus provê em momentos de necessidade. A narrativa revela como Deus honra a fé e a disposição de servir, mesmo de pessoas simples, e mostra que a intercessão de um profeta pode gerar soluções miraculosas para problemas concretos. Eliseu também multiplicou pães para alimentar 100 homens e purificou o ensopado envenenado, revelando que seu ministério abrangia tanto a provisão espiritual quanto material. Isso nos ensina que Deus atua em todas as áreas da vida do seu povo, combinando cuidado espiritual com soluções práticas e imediatas para suas necessidades. O nascimento e a ressurreição do filho da Sunamita demonstram a autoridade de Eliseu sobre a vida e a morte, mostrando que Deus age de maneira extraordinária quando sua palavra é proclamada com fé. Este milagre enfatiza a importância da confiança na intervenção divina, mesmo diante do impossível, reforçando que nada é maior do que o poder de Deus. A cura de Naamã, o comandante sírio da lepra, é outro exemplo de milagre que revela a importância da obediência e da humildade, pois Naamã precisou seguir exatamente as instruções do profeta para receber a cura. Este episódio ensina que a fé deve ser acompanhada de ação obediente e que a cura ou a bênção só ocorre quando há alinhamento com a vontade de Deus. O episódio do machado flutuante evidencia a atenção de Eliseu aos detalhes da vida cotidiana, mostrando que Deus se importa com o bem-estar de seu povo em todas as áreas. Este milagre revela que não há ação pequena demais para que Deus use seus servos como instrumentos de intervenção divina, desde grandes feitos até questões aparentemente triviais. Durante o cerco de Samaria pelo exército sírio, Eliseu demonstrou fé e liderança ao abrir os olhos de seu servo para ver o exército celestial que os protegia. Este momento mostra que Deus não apenas protege seu povo, mas também ensina sobre a realidade invisível do mundo espiritual, evidenciando a importância da fé para enxergar além do visível. Essa visão ensina que, mesmo em situações de extremo perigo, a presença de Deus é uma garantia de proteção e vitória, mesmo quando os recursos humanos são insuficientes. Eliseu nos ensina que a confiança em Deus supera qualquer medo e que a visão espiritual revela uma dimensão de segurança que os olhos naturais não conseguem perceber. O profeta também profetizou a abundância de alimentos durante um período de fome, e sua palavra se cumpriu, revelando que Deus cumpre suas promessas quando somos fiéis à sua direção. Isso mostra que a fé em Deus não apenas sustenta espiritualmente, mas também produz resultados concretos e tangíveis na vida das pessoas. Eliseu manteve relacionamento com os reis de Israel,
sendo consultado sobre decisões políticas e espirituais, evidenciando que a influência de um profeta é ampla, tocando tanto o espiritual quanto o temporal. Sua presença lembrava aos líderes que a autoridade divina deve guiar os caminhos do povo e que decisões humanas devem considerar a vontade de Deus. Mesmo após sua morte, Eliseu continuou sendo usado por Deus, pois um homem morto reviveu ao tocar os ossos do profeta, demonstrando que o poder divino não se limita à vida física. Este milagre final simboliza que a vida consagrada e a fidelidade a Deus produzem efeitos eternos, deixando um legado que continua a influenciar além da morte. A transição entre Elias e Eliseu revela a importância da obediência, do serviço contínuo e do aprendizado com aqueles que já estão na liderança espiritual. Essa passagem nos ensina que o crescimento espiritual envolve paciência, aprendizado e disposição para seguir exemplos de fé e dedicação antes de assumir grandes responsabilidades. Eliseu nos ensina que ser fiel no pouco prepara o servo de Deus para grandes responsabilidades e que a autoridade espiritual vem de Deus e não do homem. Sua vida é prova de que a confiança em Deus e a disposição para obedecer geram resultados duradouros, impactando gerações e fortalecendo o plano divino. Durante o tempo em que Eliseu serviu Elias, ele testemunhou milagres, intercessões e atos de fé que fortaleceram sua confiança no poder de Deus. Esse período de discipulado foi essencial para que ele compreendesse que milagres são sinais de intervenção divina e que a autoridade espiritual exige humildade, paciência e dedicação. Este período de convivência e aprendizado foi fundamental para moldar o caráter de Eliseu, mostrando que o serviço a Deus exige disciplina, dedicação e compreensão profunda do papel do profeta como intermediário entre Deus e o povo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.